Essa semana eu tô numa cidade que se iniciou depois de um vendaval, um lugar que se desenvolveu através de uma estação ferroviária e um lugar que foi abençoado por um monge muito famoso. Seja muito bem-vindo à Ventania! Ventania é um município paranaense que fica na região dos Campos Gerais, uns 202 quilômetros da capital do estado, Curitiba, e tem aproximadamente uns 9.681 habitantes. E faz divisa com os municípios de Arapoti, Piraí do Sul, Telêmaco, Borba, Ibaiti, Curiúva e Tibagi. E algumas dessas cidades já estão aqui no canal. As origens de Ventania estão relacionadas com a Fazenda Fortaleza, criada lá no século XIX. Foi por volta de 1870 que um tufão violento assolou uma extensa área da fazenda, causando um enorme rastro de destruição. Como o fenômeno arrasou a mata, os empregados da fazenda resolveram tirar proveito da situação após verem que o efeito do tufão parecia uma derrubada. Então eles atearam fogo na mata retorcida pelo vento e após isso elas estavam prontas para receber as sementes de milho, arroz, feijão, e foi desde então que o lugar ficou conhecido como Invernada da Ventania. O povoado passou a ganhar consistência e passou a figurar nos mapas a partir da construção do ramal ferroviário que ligava Joaquim Murtinho à fazenda Monte Alegre, e foi nessa época que foi construída a estação ferroviária de Ventania. Durante muito tempo, Ventania pertenceu ao município de Tibagi. Foi só em 14 de maio de 1990 que o território foi desmembrado e elevado à categoria de município. Já a instalação oficial foi em 1º de janeiro de 1993, com a posse do primeiro prefeito. E de forma alguma eu posso deixar de falar do Barro Preto, que desde 2002 oficialmente faz parte do município. E agora vamos falar de algumas curiosidades aqui da cidade. E vamos começar pela culinária, que recebeu influência dos tropeiros. O prato popular aqui de Ventania é o virado com frango caipira. Me disseram que no passado era bem mais popular, mas hoje em dia ainda tem umas pessoas que fazem. Tem um fato triste que aconteceu aqui que eu nem queria falar, mas conforme eu fui conversando com o pessoal, eu percebi que não tinha como não falar, porque foi algo que marcou muito aqui na história da cidade. Foi o vendaval que deu em junho de 1982, que fez um estrago muito grande por aqui. Inclusive, algumas pessoas nesse dia perderam a vida. Quando eu perguntei das lendas, me falaram do Negrinho. Ele vivia andando pela cidade e um dia pediu comida em uma casa. Aí a mulher foi lá e preparou leite com farinha. Quando ele terminou de comer, ele agradeceu e disse para ela: "Vamos juntos?" Ela disse que tinha que esperar o marido, e quando ele chegou, ela contou a história para ele. Ele foi atrás do Negrinho e matou com um tiro no peito. E acredite, no lugar do tiro saía sangue com leite. Nesse lugar fizeram uma igrejinha e lá enterraram ele, onde está até hoje, lá perto da Castrolanda. O futebol agitava a cidade e o clássico era o Boca contra o Morro Azul. Às vezes tinha mais butinada na canela do que futebol, mas o povo mesmo assim gostava. Só que antes não era esse gramadinho bonito não, era um campão de terra e o pau comia. E eu não posso deixar de falar da fanfarra aqui da cidade, que rodava a região com apresentações. E quando Ventania pertencia a Tibagi, sempre que tinha o 7 de setembro, eles iam para lá fazer as apresentações. E você lembra quem era o instrutor? Era o Procório. Eu perguntei pro pessoal se já teve cinema aqui na cidade, e a maioria disse que não. Mas acredita que teve, e foram 2. Teve um que era no Bar Cruzeiro, que ficava ao lado do Hotel Brasil, e um que era na Serraria do Esguário. Porém, tudo isso foi lá para o final da década de 50, começo de 60. E já na década de 90, tinha os Soberanos, que era um conjunto da cidade que animava os bailes do povão. Com licença para um recado rapidão. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar aqui seu comentário e de compartilhar. Mesma coisa lá no Facebook. Curte o vídeo, compartilha, comenta, marca os amigos, manda o vídeo para todo mundo. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão conhecer a história aqui de Ventania. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes sociais, tem Instagram, Kawaii, TikTok, Facebook, Serasa, tudo que você procurar, tamo aí, você vai me encontrar. E muito obrigado aos parceiros e patrocinadores, que se não fossem eles, ia ser muito difícil fazer esse material. Combinado? Agora segue o vídeo.
E agora vamos falar das festas, e a primeira que eu vou te falar é a festa do milho, que acontecia entre os meses de março e abril, lá no Barro Preto. E adivinha qual que era o prato principal da festa? O milho! Tudo que dava para fazer tinha. Era pamonha de um lado, curau de outro, aí você ia lá pra frente, tinha milho cozido, virado de milho, bolo de milho, e se bobear, tinha até milho recheado com milho. E outra bem tradicional, que começou lá pela década de 50, era a festa de São Roque. Antigamente era a festa mais esperada do ano, tanto que nessa época o povo esperava para comprar roupa nova só para ir na festa. E aí tinha aquele churrascão, leilão e muita comida. Outro evento muito tradicional aqui foi o louvor a São Gonçalo. O pessoal se reunia nas casas das pessoas e era uma forma de pagar promessas. E daí, dependendo da promessa, eles passavam a madrugada dançando e louvando o santo. Tinha também os rodeios que aconteciam no CTG Estância Ventania e os circos que paravam lá no Campo do Catira. A Reza Cruz é uma tradição também, começou lá nos anos 40 na Fazenda Fortaleza e até hoje é feita aqui em Ventania. E a Feira Brasil, você lembra? Tinha várias barraquinhas de comidas e artesanatos, tinha gente vendendo queijo, pastel, de tudo um pouco e juntava muita gente. E a festa dos Nézio, você conhece? Era um povo que se juntava para fazer essa festa e fazia, tinha até escolha da garota Nézio. Você aí, foi nessa festa? E tinha os clubes, que eram onde aconteciam os bailes, as formaturas. Lá nos anos 80 teve o CRV, o Clube Recreativo Ventaniense, e mais recentemente o Oficina 3. Inclusive eu fiz show lá em 2012, quando vim com teatro aqui para a cidade. No turismo, o principal ponto é o Olho d'Água São João Maria. Ele foi um profeta que andou muito aqui pelo sul do Brasil, principalmente no Paraná e Santa Catarina. E naquela época, ele vivia trocando de lugar. E cada lugar que ele passava, ele abençoava o pessoal, curava o povo com ervas medicinais. E todo lugar que ele ia, ele deixava uma fonte de água abençoada. E nesse lugar, o povo vinha para se benzer, rezar, batizar as crianças. E esse lugar permanece até hoje aqui em Ventania. E nesse meio tempo, lá em 1948, construíram uma capelinha em sua homenagem. E o próximo lugar é a estação ferroviária, que é um ponto histórico aqui. Afinal, foi através da estação que a cidade começou a crescer. E vindo aqui, você vai tirar umas fotos bem legais. E um outro lugar que tem aqui na cidade é a Casa de Pedra, que é uma caverna que tem por aqui. E nela tem até umas pinturas de povos do passado que viveram por ali. A Casa de Pedra fica numa fazenda que pertenceu ao capitão Hino, que chamava Winston Laford Gom, que veio da Inglaterra e passou boa parte da sua vida por aqui. Quando vier para Ventania, você vai ter que encher a pança, matar a fome, então segue a dica que eu vou te dar. Para tomar um café da manhã, você pode ir na Panificadora Maná ou na Que Delícia. No almoço tem a Maná também, que é restaurante. E na parte da tarde, se quiser tomar um cafezinho, comer uma torta, eu vou te indicar o Maria Bonita Café. Além de ser gostoso, é um lugar bonitão e vale a pena tirar umas fotos. Para tomar um sorvetinho nos dias de calor, tem a Pôr do Sol, que além disso tem também porções, lanches e mais um monte de coisa. E falando em lanche, tem a Estação Bebidas Food Truck, que é um trailer que fica ali na praça da cidade. E para tomar uma cervejinha, você tem que ir na Que Lanches, que é o bar na Neuzinha, que está desde 1970 aqui em Ventania. E se quiser encerrar a noite com uma pizza, é só ir no Maria Bonita Restaurante. E além de comer aqui na cidade, você vai ter que se hospedar também. E a minha dica é o Hotel Lara 10. São eles que estão me recebendo essa semana aqui na cidade. Quartos novinhos, café da manhã, estacionamento, internet boa. Então, vindo para Ventania, espera o cara buzinar e fica no hotel. E agora vamos falar dos famosos que nasceram ou moraram por aqui. E um deles morou e trabalhou aqui nesse lugar. E eu vou começar falando das benzedeiras que tiveram aqui na cidade. Teve a dona Dinorá, a dona Ica, a dona Rosa Mineira e também o seu Lino. Eu falei do louvor a São Gonçalo e não tem como falar do louvor e não falar do Silvano. Sempre que tinha, ele tava lá. Agora eu vou falar de um que sempre que eu falava, quando tava fazendo as pesquisas, o povo lembrava com um sorriso no rosto. Eu tô falando do tio Bito, que vendia salgadinho no carrinho. O pessoal falou que o enroladinho que ele vendia era uma delícia. E tinha outras pessoas que vendiam coisas pelas ruas da cidade também. Teve o seu Gustavo, que vendia pipoca, teve o seu Lu, que vendia o doce de amendoim, o baixinho, que vendia sorvete, e também o seu Mário, que ficava em frente ao CEASP.
Quando você ia fazer um documento, tinha que tirar foto, e é nessa hora que todo mundo procurava o Miguelão. E na escola teve a professora Irene, que deu aula para várias gerações aqui da cidade. E ela também foi a primeira diretora da Escola Homero. E teve 2 delegados que o pessoal comentou que botava ordem aqui em Ventania, era o Juca Bigode e o Leodoro, que era conhecido como Polaco. No passado, quando você ficava doente, você procurava um médico. Sim, mas também podia ser um farmacêutico, e aqui em Ventania era o seu Anacleto Camargo, e até parto ele fazia. Ele foi bem importante na história aqui da cidade, tanto que a rodovia, a avenida que cruza a cidade, tem o nome dele, e foi o seu Anacleto, que morou e trabalhou aqui nesse lugar. E aqui não tem esse negócio de Uber, o negócio é táxi. O primeiro taxista foi o Rivadal, que era chamado de Livinha, e depois teve o seu Almir, que está na ativa até hoje. Outro que foi conhecido por aqui foi o seu Gregório Bueno, fez várias coisas na cidade, inclusive inspetor de quarteirão lá pela década de 60. E a dúvida que fica é, será que naquela época já tinha o tal do apitinho? E para encerrar essa parte, eu não posso deixar de falar dos Miloquinha. Eram 2 irmãos que viviam para cima e para baixo na cidade, sempre carregando um saco nas costas. Direto você via eles batendo perna por aí. E agora vamos falar de alguns lugares que marcaram época aqui na cidade, como a padaria do seu Dedé, muita gente comprou pão por lá, assim como a banca de suco da Laurita, que também vendia um sorvete show de bola. Se você já teve carro e ele quebrou, alguma vez na vida você já levou no Chicão para ele consertar. Agora, um lugar muito famoso e que muita gente lembra era o bar da Dona Joana. Lá foi bar, hotel e até rodoviária. Antigamente os bilhetes eram vendidos lá, daí era só esperar o busão e viajar. Mercado é coisa moderna. Antigamente tinha os armazéns que vendiam os secos e molhados. E aqui teve a Casa Mãe e Filha, que era o armazém do Eusébio, e também o armazém do Zé Boteco. E mais recente, ali pelos anos 90, teve o Mercado do Cardoso. Para comprar roupa, teve a loja da Doraci, que também vendia tecido, e a loja São Jorge, que foi de 1973 a 1987. Posto de combustível, os mais tradicionais e que ainda estão funcionando, são o posto Salviano e o posto São Pedro, que era do seu Pedro e da dona Dinir. Na hora do almoço, quando batia a fome, você tinha que ir no restaurante do seu Mateus. E os bares não podem faltar aqui na lista. Teve o bar do Rosedo, o bar do Abel lá nos anos 90 e o bar do Mazino, que está funcionando até hoje, assim como o bar da Neuzinha. E mais uma coisa, isso aqui é um vídeo curto, não tem como eu falar tudo sobre a história de Ventania, então vai ficar faltando falar de algumas coisas, de algumas pessoas, mas não me xinga não faz isso não, é que não dá tempo. Faz o seguinte, deixa aqui nos comentários o que ficou faltando, combinado? Valeu! O vídeo dessa semana fica por aqui, passei por Ventania. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha feito você dar risada, se emocionar, lembrar de coisas do passado aqui da cidade. Muito obrigado pela recepção dos parceiros, dos patrocinadores. Sem eles não seria possível fazer esse vídeo. Muito obrigado também ao Marcos, que ajudou com muitas informações, com fotos, com vídeos. Então, muito obrigado a todo o pessoal de Ventania que me recebeu aqui essa semana. Compartilha esse vídeo, manda para todo mundo, para mais pessoas conhecerem Ventania e mais pessoas relembrar do passado aqui da cidade. Feito, combinado? Muito obrigado, compartilha esse vídeo e até uma próxima. Tchau!